Fala galera, concurseira! Então vamos começar nosso curso, vamos dar início. Então, para que a gente comece, tá? Então vamos organizar aqui. Vamos lá. Então, para que a gente dê início, a gente precisa, obviamente, tá aqui a rede social do professor. Se vocês quiserem tirar dúvida, tá aí, podem falar comigo, me adicionar, conversar, tirar dúvida, questionamento. A gente tá aí para ajudar vocês, tá? Nessa carreira aí de vocês. Vamos lá. Então, o início de tudo, pessoal. Hardware, tá? O que é, professor, hardware? Como é que funciona? Qual é a parte que isso tem no edital de vocês, tá? Lá em periféricos que ele está falando sobre isso aqui. Então a gente vai ter que começar do básico. Vamos lá. Pessoal, hardware, como todo mundo fala, tá? Como todo mundo já lembra disso aí, parte física do computador, aquilo que eu consigo tocar, tá? Então tudo isso é o hardware, tá? Toquei mouse, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, mouse, parte física, tá? Mesa digitalizadora, hardware, parte física, tá? Caneta, parte física, tudo é a parte física, tudo que eu consigo tocar se torna assim a parte física do computador, tá? Então, início de tudo, memórias, tá? Pessoal, coloquei aqui memória RAM para vocês, memória ROM, memória cache, tá? Vamos lá, professor. Memória RAM. Memória RAM é aquela memória principal, a que vocês conhecem, a que vocês sabem que existe, tá? Então, como assim, Wash? Eu digo muito aos meus alunos o seguinte, ó. A memória principal é aquela que vocês sabem o tamanho. Ah, eu tenho 4 GB de memória, eu tenho 2 GB de memória, eu tenho 8 GB de memória, tá? Ela é a memória principal da máquina, pessoal. Então, ela tem algumas características, tá? Ela é volátil, tá? É uma memória volátil. Ela é uma memória que se apaga, obviamente, se for volátil, ela vai toda vez que a máquina reinicia, tá? Ela se apaga. Vou colocar aqui um exemplo de memória, como é que funciona, tá? Para vocês entenderem melhor. A memória principal, tá? Existem vários tipos. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor, né? O professor consegue. Vamos lá. A memória principal, pessoal, o professor não está conseguindo muito bem não, mas vamos lá. O que é que acontece? Quando a máquina inicializa, agora eu vou dar uma aulazinha para vocês entenderem como é o funcionamento e nunca mais errar essas questões, tá? Quando eu ligo, aperto o botão de play na minha máquina, tá? Lá para inicializar, o que é que vai acontecer? Ela vai inicializar, vai aparecer uma telinha preta com letrinhas brancas, aquilo lá se chama de BIOS, é o primeiro programa a inicializar na máquina, tá? É a BIOS. O que é que a BIOS faz, Walsh? A BIOS, pessoal, ela testa todos os componentes de hardware, tá? Então ela vai testar se a memória está funcionando, se o processador está funcionando, se a fonte da máquina está funcionando, se o disco rígido da máquina, o HD está funcionando, se o monitor, o teclado, o mouse, todos os periféricos ela testa, tá? Testou. Depois disso, o que ela faz? Ela dá um bip, tá? Aquele bip lá que vocês escutam é justamente porque ela testou todos os componentes, estão todos funcionando normalmente e aí sim ela inicializa o chão operacional. Ela vai buscar os arquivos dentro do disco rígido, tá? Então ela vai pegar esses arquivos dentro do disco rígido e carregar para onde? Para a minha memória principal. Então, quando o meu sistema operacional ele carrega, ele está aqui na minha memória principal. Beleza. E agora, eu vou no sistema operacional, eu vou lá e abro um navegador, vou lá e abro um Word, vou lá e abro um IT, vou lá e abro um Calc, um Impress, tá? Vou lá e trabalho na minha máquina, estudando para concurso, vendo as minhas aulas, tá? O que é que acontece na minha memória principal? Acontece o seguinte, tudo que eu abro na máquina, um pequeno pedaço, ó, vou colocar aqui, ó, de cada arquivo que vocês abrem, um pequeno pedaço fica alocado aqui, pessoal. Então, ó, toda vez que eu abro um novo programa, um novo navegador, eles armazenam um pequeno pedaço na sua memória principal. Obviamente, a sua memória principal é o 4, 8 GB, o tamanho dela que for, tá? Com isso, eu vou ocupando espaço da minha memória. Óbvio que vai chegar um momento, que pode chegar um momento de ela acabar, certo? Pode chegar. Porém, aí é que vai a questão da reinicialização, a questão dela ser volátil. Então ela reiniciou, apaga tudo e começa do zero novamente, certo? É tanto que para vocês que vão ser policiais, tá? A ideia de conseguir fazer isso funcionar, alguns crimes hoje, os peritos, tá? Eles preservam a memória principal da máquina para que eu consiga identificar os crimes. Por que eu preservo a memória? Para que ela não reinicie, não se apague. Então tudo que aconteceu, que o cara fez, obviamente está armazenado ali naquela memória, certo? Vamos lá. Memória
ROM, aqui, ó, certo? A memória ROM, pessoal, é uma memória que está diretamente na placa-mãe. Isso aqui que vocês estão vendo é a placa-mãe da minha máquina, tá? Placa-mãe. Mãe, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, tá ali. A memória ROM, ela é um chipzinho desse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Pode ser esse, não tenho certeza que é, tá? Porque pela imagem está muito difícil de visualizar. Mas é um chipzinho desse aqui, ó, pretinho aqui, ó, que inicializa, tá? A máquina. O que é que ela faz? Ela tá dentro dessa memória ROM, tá gravado na memória ROM a BIOS. É uma memória que não é volátil, é uma memória que eu não consigo gravar, é uma memória que eu não consigo apagar, tá? Então, no concurso de vocês, se ele falar sobre memória ROM, a memória que não é volátil, a memória que já é de padrão de fábrica, ela não consegue aumentar o tamanho nem diminuir o tamanho. E possivelmente é aquela memória que vocês não sabem o tamanho dela, tá? Então, se eu falar para vocês aqui, qual é a memória da minha... Eu não sei o tamanho da minha memória ROM. Eu preciso ir lá no site fabricante e procurar, encontrar o tamanho dessa memória. Porque de cara, assim, a gente não tem nem noção do tamanho. Mas é uma memóriazinha pequenininha, tá, pessoal? Não tem TAG, 4, 8 GB, não tem isso, tá? E a memória cache, aqui. Memória cache, pessoal, ela se encontra dentro desse carinha aqui, ó. Dentro da UCP. Opa, vamos apagar aqui. O CP, saiu um P em vez de um D, saiu um D em vez de um P, ou CPU, tá? A banca pode cobrar dessas duas formas, o CP ou CPU, unidade central de processamento, tá? É a mesma lógica. Esse aqui é o famoso CPU de vocês, tá? Cabe na palminha da mão de vocês, tá? A memória cache, ela tá aqui dentro do processador, pessoal. Dessa memória cache, tá? O que é que vai acontecer? É uma memória pequena, comparada à memória RAM, a primeira principal, ela é mais rápida, porém ela é mais cara. Como assim, Washington? Quanto mais memória cache eu tenho no processador, mais caro o custo dele é, tá? Custo em reais, tá? Então, quanto mais memória cache eu tenho no meu processador, mais caro, consequentemente, ele vai ser. Tranquilo? A gente vai falar, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre o processador e sobre a placa-mãe, tá? Deixa eu apagar aqui, deixar aqui para vocês bonitinho. Vamos lá. HD ou disco rígido, tá? Aqui, ó, HD ou disco rígido, tá? Pessoal, no HD é onde verdadeiramente a gente consegue salvar os nossos arquivos, é onde eu consigo salvar minhas aulas, é onde eu consigo salvar meus PDFs, é onde eu consigo salvar minhas fotos, imagens, músicas, vídeos, tudo, tá? Então é onde eu vou conseguir salvar no disco rígido. Esse HD aqui, tá? Normalmente ele tem um tamanho específico. Então o tamanho dele, tá? É 500 GB hoje no mínimo, tá? 500 GB, 1 tera, 1 TB, 500 GB, tá? E aí vai, tá? 500, 1 tera, 2, 3 teras, pode encontrar aí 120, 240, tá? Disco rígido, dependendo do tamanho da sua máquina, vocês vão encontrar o disco rígido específico, tá? Hoje, o disco rígido é onde a gente consegue salvar as nossas informações, tá? Vamos lá, placa-mãe. Aí agora eu vou falar sobre ela aqui, tá? Placa-mãe, tá aqui o desenho dela, tá? Como o próprio nome já fala, pessoal, placa-mãe é onde eu consigo acoplar todas essas peças. Então o HD aqui, ele vem por uma portazinha dessa aqui, ó, uma portazinha SATA, dessa daqui, ó, tem 4, tá? A memória, eu acho, a memória vem por uma dessas 4 aqui, ó, amarela, amarela, aqui, ó, professor, peraí, amarela, preta, volta, vamos desenhar. Amarela, preta, pode ser em qualquer uma dessas 4, a memória pode ser alocada. Por que 4? Porque eu poderia expandir, obviamente, o tamanho da minha memória, certo? Por isso que tem 4 slots aí de memória, certo? O processador, a placa de rede, pode estar, ela vem aqui, ó, normalmente, tá? O monitor tá aqui, ó, certo? Que é o drive, a VGA. O teclado e mouse tá aqui, ó, certo? Normalmente, se for USB, ele vem para cá, certo? Então, pessoal, tudo que tá ligado à fonte, da máquina, a fonte tá aqui, ó. Se eu mostrar para vocês, ó, aqui tem fonte,
tá? É um cabo. E aqui, ó, uma fonte de alimentação específica para o processador, pessoal, ó. Vou apagar aqui para vocês verem melhor. 4 pinozinhos, tá? Ó. 4 pinozinhos aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Então, aqui, pessoal, a placa-mãe é onde eu consigo acoplar todos os periféricos da minha máquina, tá? Todos os periféricos precisam, a placa-mãe precisa reconhecer que ele existe para que ele funcione. Eu sempre digo assim aos meus alunos: se sua mãe não lhe reconhece, ela não vai funcionar. Não vai lhe dar carinho, amor e atenção, tá? Então, o que acontece? A mesma coisa na máquina. Se a placa-mãe não reconhece aquele periférico, consequentemente, ela não vai lhe dar amor, carinho e atenção, não vai funcionar. É assim que funciona, beleza? Então, é o seguinte. O processador, a placa-mãe, é onde eu consigo acoplar tudo isso, tá? Então, aqui ainda tem o seguinte, ó. Esse cooler aqui gigante, desse cooler carinha aqui, ó, certo? Tem, obviamente, tá? Tem, deixa eu voltar. Os slides estão querendo brigar comigo hoje, a caneta. Tem o processador, o CPU aqui, ó, tá? Então, pessoal, o processador está abaixo desse cooler aqui, tá? Existe um slot para o processador, o CPU, tá? E esse processador, ele é acoplado também diretamente à placa-mãe. Tranquilo? Vamos lá. Vou desvendar aqui os mistérios do processador. O processador, pessoal, ele é dividido em 3 partes. O C, deixa eu colocar aqui para vocês. O C, ULA e os registradores. Beleza. O C, o que é? Unidade de controle. ULA, unidade lógica aritmética. Registradores é a memória, pequenos espaços de memórias voláteis, tá? Algumas coisas que quando o processador ele executa um processamento, ele salva um pequeno pedaço dentro da memória do registrador até que esse cálculo seja totalmente finalizado, tá? Unidade de controle ele gerencia o processador, pessoal. Gerencia o processador. Então, toda vez que ele vai processar alguma coisa, ele pega as informações, passa para a ULA, unidade lógica e aritmética. Então, tudo que for lógico e cálculo matemático, quem faz é a ULA. E os registradores, enquanto a ULA não acabar, ele armazena isso na memória para que isso funcione. Tá? Então, o processador é dividido nessas 3 partes: unidade de controle, ULA, unidade lógica aritmética, e os registradores é um pequeno espaço de memória volátil num processador, tá? Então, quando essa memória se apaga, quando essa máquina se reinicia, essa memória dos registradores também vão se apagar, tá? Placa de rede é um periférico também que está ali, que vocês devem usar para se conectar à internet. O monitor é outro periférico que também se conecta com vocês para que vocês consigam visualizar alguma informação. Teclado, da mesma lógica, e outros periféricos, estabilizador, mouse e entre outros, tá? Que vocês podem ter. Impressora multifuncional, só scanner, tá? Então aí a gente vai desvendando, tá? Uma coisa importante para a gente finalizar aqui: os dispositivos de entrada, saída e mistos que estão no meio. Dispositivo de entrada é tudo que eu executo e ele aparece para mim na máquina. Então, digitar no teclado é um dispositivo de entrada. Eu estou colocando uma entrada aqui, meu nome, por exemplo, e está aparecendo para mim na tela. A tela, o monitor, é um dispositivo de saída, tá? Então eu estou visualizando aquilo que eu estou jogando dentro da máquina, por exemplo, que é o teclado. O mouse está mexendo. O mouse é um dispositivo de entrada. Então quem está respondendo é a saída, que é o meu monitor, tá? E os dispositivos mistos é que fazem os dois ao mesmo tempo, pessoal. Então o dispositivo misto pode ser considerado o seguinte: uma multifuncional, uma impressora multifuncional é um dispositivo misto, tá? Então, para vocês não errarem isso, eu pego o monitor, vamos lá, vamos dizer que a banca botou lá, monitor, dispositivo de entrada, saída ou misto. Monitor, aí você pensa e diz, monitor faz o quê? Hoje monitor, ele mostra para mim a informação que está na tela. Então, ele é um dispositivo de saída, tá? Então, eu tenho que pegar aquilo que ele faz, tá? Todos os periféricos de entrada, saídas e mistos, eu preciso pegar as informações daquilo que ele faz para que funcione perfeitamente. Tranquilo? Vamos para a próxima. Softwares, tá? Processadores de texto, Microsoft Word, Word, Perfect, Carta, etc. Eu coloquei aqui, obviamente, o Excel, o Word e PowerPoint, mas para frisar para vocês, tá? O que vai cair para vocês é o Writer, o Calc. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre... aqui não tem mais, tá? Navegadores, mas eu não coloquei. Porém, eu posso falar sobre correio eletrônico. Aqui é Calc, Washington, não Excel. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá.
Então, software, pessoal, só para a gente dar o conceito, tá? Do que é software, tá? Então, a gente daqui a pouco vai resolver a questão de UI e de calc. Software é tudo aquilo que eu consigo ter interação com a máquina, faz interação com a máquina, tá? Porém, eu não consigo tocá-lo, eu não sei dizer o peso de um Word ou de um item, eu não sei dizer o peso de um Excel ou de um Calc, tá? São softwares aquilo que a gente interage junto com a máquina, aquilo que eu consigo fazer no dia a dia, tá? Então esses softwares vão me dar essa interação. Então eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, obviamente. Processadores de texto, o Word, Excel, o Word Writer, o Word Perfect, carta, WordPad, tem outros aí, Notepad, planilha de cálculos, Excel, Calc, que vai cair para vocês, banco de dados, Access, Paradox, SQL, Oracle, programação, Visual Basic, Delphi, Clipper, C++, Java, tá? JavaScript, poderia colocar Python, poderia colocar a DVPL, que é um derivado do Clipper aqui, jogos, uma infinidade aí, quem gosta de games, tá? Então, quem gosta de games tem uma infinidade aí, gráficos, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, tá? Animação, Flash, Macromedia, e aí vai. São todos os tipos de software e cada um com sua especificação, cada um dizendo o que é que ele faz, tá? Então, para vocês só entenderem. Pessoal, tem outro conceito fundamental que a computação traz, que são os papers ou os usuários, tá? Hoje conhecido como papers, tá? Então existe o hardware, o software e os papers. O que é que funciona? São as pessoas que trabalham junto com a máquina, tá? Então são as pessoas aí, normalmente, às vezes a gente tá assim, tá? Às vezes a gente pode estar assim como essa menina aqui, às vezes a gente pode estar assim como esse rapaz aqui, mas normalmente a gente tá aqui conectado diretamente à internet, todo mundo feliz, conseguindo estudar, conseguindo passar nos concursos, tá? Conseguindo ter as melhores aulas junto com a gente. E aí a gente consegue, obviamente, é só uma definição dos usuários. Se vocês encontrarem essa palavra aí na questão de concurso de vocês, vocês vão saber e conseguir resolver essas questões, tá? Vamos lá. Agora, outro conceito fundamental. Tudo que acontece na máquina, pessoal, qualquer coisa passa por esse processo, tá? Vamos lá. Vou abrir um Word, tá? Um Word não, um Writer, tá? Writer. Vou abrir o meu Writer na minha máquina, certo? Como é que funciona? Primeiro eu vou pegar meu mouse, vou clicar 2 vezes no botão lá no ícone do Writer. Então já é uma entrada. Manuseio do mouse. Peguei o mouse aqui, ó. Mouse. Botei lá, cliquei no Writer. Beleza. Deixa o professor organizar, tá? O professor tá bagunçando tudo hoje aqui. Então, abri lá o Writer. Show, tranquilo. Beleza, vamos lá. Abri, professor, e aí é uma entrada. Quando eu clico 2 vezes, acontece um processamento na minha máquina, tá? Esse processamento é feito aonde, pessoal? Aqui na UCP ou CPU, tá? Só para vocês terem ideia. Beleza, processei. A unidade de controle lá que pegou esse processamento e que abriu para esse programa, o Writer. Ele foi lá, pegou os programas, os arquivos, buscou informação e jogou na ULA, única processor, e vai jogar a saída para vocês, tá? A saída primeiro aqui é feita no monitor, tá? Abriu o programa para vocês, tá? Mas antes de acontecer essa saída, no meio tempo de processamento e a saída, acontece um armazenamento, pessoal. Esse armazenamento aqui é feito aonde, Washington? Na memória principal de vocês, aquela que eu falei para vocês. Tudo que eu abro, tá? Tudo que eu vou abrindo na memória principal, então vai armazenar aí na memória RAM tudo que eu abro a primeira vez, tá? Então abriu o Writer a primeira vez, ele vai passar por todos esses processos, tá? Até a saída. É tanto, pessoal, que se vocês observarem, se eu clicar a primeira vez, vamos lá, vamos fazer um teste aí para vocês na casa de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, ligar a máquina e abrir o Writer. Vocês vão marcar o tempo. Marca o tempo no relógio. Tá, marquei. Deu 10 segundos, beleza. Vou abrir a segunda vez. Se você abrir a segunda vez, com certeza vai ser mais rápido, porque essa fase de armazenamento aqui já aconteceu. Então ele já sabe que está armazenado, ele já vai pegar e já vai jogar para você na saída no monitor. Então
consequentemente, é a primeira vez que eu abro, acontece todo esse processo aí que eu falei para vocês. Entrada, processamento, a saída. No meio entre processamento e a saída acontece o armazenamento na memória principal. Reiniciei a máquina, começa do zero o armazenamento, começa do zero as entradas, começa do zero o processamento, começa do zero tudo novamente. Show? Deu para entender? Tranquilo? Vamos continuar. Tá, então, de início, pessoal, desculpa, a gente vai conseguir colocar aqui e falar sobre o Windows, tá? O Windows 10, tá? O Windows 10 aqui, a tela principal do Windows 10 para vocês. Então vamos conversar sobre isso. Primeiro, o botão iniciar, permaneceu o botão iniciar aqui. O professor colocou aqui, mas ainda existe o menu iniciar, tá? Número 1. Barra de tarefas, item 2. Barra de tarefas é tudo isso aqui, então existe ainda barra de tarefas. Ícones, por exemplo, meu computador, não está aparecendo nessa tela, mas o professor coloca aqui para vocês. Meu computador, está aqui o desenho do meu computador. Pasta de usuários, painel de controle, lixeira. O professor vai escrever uma lixeira aqui, desenhar uma lixeira. Olha que lixeira. Tá, o lixo caindo aqui dentro. O professor está bem no desenho. São os ícones. Área de notificação. Pequena área localizada na barra de tarefas. Notificação aqui, ó. 4. Tá aqui, tá? E janela, que eu abri para vocês aqui, tá? Item 5, tá? Meu computador, mas eu abri aqui o explorador, o Windows Explorer, tá? Vamos lá. Algumas coisas que mudaram no Windows 10 e que vocês precisam. Eu coloquei aqui, obviamente, explicando todos os itens para vocês lerem e visualizarem melhor, mas eu vou explicar algumas coisas que mudaram no Windows 10 e que pode cair na prova de vocês, já que a banca de vocês, tá? Ela adora falar sobre o Windows 10 pelo que a gente estudou, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, existe um negócio chamado Cortana. Cortana? Que é isso, professor? Que nome é esse? Cortana, pessoal. Tá aqui, ó. O íconezinho dela aqui, ó. Tá? Essa aqui é a Cortana. Cortana nada mais é do que um assistente pessoal do Windows, tá? Você clicou nele lá, Cortana, pesquisa sobre isso, Cortana pode fazer isso, Cortana faça aquilo. Tá? Ela pode fazer um assistente pessoal do Windows, tá? É um assistente pessoal. Ela, como o Siri da Apple, como o Google dos Androids, tá? Outras informações. Aqui, ó, de lado do Cortana tem o botão pesquisa, que eu tirei aqui o ícone, mas é um botão aqui, ó, branco, que fica na tela de vocês. Pesquisa que apareceu para vocês. Esse pesquisa, pessoal, ele tanto pesquisa dentro da minha máquina, tá? Como ele vai pesquisar também na internet. Então, essa pesquisa é feita internamente como externamente. Tranquilo? Vamos lá. E depois existem outro botão aqui que já caiu na questão de concurso, que está aqui, ó, que é o visão de tarefas. Visão de tarefas, pessoal. É uma timeline do que você fez no dia. Tá? Ele aparece, quando você clicar lá, ele vai aparecer o que está aberto, o que você fez no dia de hoje, o que você fez ontem, semana passada, o que você fez é um timeline das informações, tá? Do que está acontecendo, do que vocês estão vendo, do que vocês fizeram nesse dia a dia. Beleza? Vamos falar mais. Aqui, ó, o professor desenrolou para vocês a telinha aqui do menu iniciar, a telinha de pesquisa. Cortana não está aqui, mas é aquele íconezinho aqui, ó. Cortana, vou colocar ela aqui, deixa eu apagar. Cortana, loja do Windows. Navegador padrão do Windows 10, Edge, tá? Mudou, pessoal. Não é o Internet Explorer, no 10 é Edge, tá? Navegador padrão é o Edge, beleza? Aqui tem o menu iniciar, tá? Então aqui é contas de usuário, configurações, tá? Botão de desligar, ligar. Aqui tem o menu que a gente chama menu misto, tá? E aí aqui tem algumas informações, aqui estão os ícones, a área de notificação, tá? Então a gente consegue visualizar. Data e hora, tá? Aqui, ó, para vocês, data, hora, tá? Na área de notificação aqui. Os programas, tá, que estão instalados na máquina, eles vão aparecer aqui nesse menu, tá? Descendo aqui tem a barra de rolagem, tá? Então, tudo isso do Windows 10. Vamos lá. Aí é o seguinte, existem algumas coisas que mudaram, né? O menu aqui é o painel de controle, tá? O painel de controle tradicional. Inclusive dizem que vai ser na próxima atualização do Windows 10 ele vai deixar de existir, tá? Mas eu trouxe para vocês
já que a banca de vocês cobra o Windows 10. Vamos lá. No painel de controle, primeira coisa, tá? No painel de controle a gente consegue encontrar tudo que eu preciso fazer na minha máquina, pessoal. Tudo, qualquer coisa. Sistema de segurança, rede de internet, hardware e som, desinstalar ou remover programas ou desinstalar, contas de usuário, aparência, relógio, facilidade de acesso, facilitador de acesso, facilidade de acesso, né, que é a questão da acessibilidade no Windows, tá? Normalmente eu digo aos meus alunos o seguinte, ó, associe esse ícone aqui, um escudo. Eita, escudo remete à segurança. Opa, então beleza. Segurança. Computador e mundo, internet, impressora e som. Opa, hardware, instalar. Aí tem um programa, um CD para desinstalar. 2 usuários, conta de usuário. Monitor com paleta de cores, aparência, mundo e relógio e região. E aqui é como se fosse uma cadeira de roda, uma acessibilidade, então é facilidade de acesso, pessoal. Esse é o painel de controle do Windows, tá? Por padrão ainda existe, tá? Mas é importante que vocês estudem, tá? Aqui eu consigo fazer tudo que eu preciso na máquina, tá? Qualquer orientação. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Sistema de segurança, antivírus, firewall, rede internet, compartilhar impressor, acesso à internet, acesso o que eu posso, o que eu não posso. Hardware e som, instalar impressora, instalar pendrive, instalar webcam, qualquer outro dispositivo. Programas, instalar programas de Windows, desinstalar programas, remover programas, deixar de desatualizar programas, tá? Contas de usuário, criar contas, remover contas, tá? Aparência, temas, tá? Cores, relógio e região, então eu acerto horário, fuso horário, se tiver eu consigo controlar teclado, se for idioma inglês, se o teclado não tiver cedilha. Facilidade de acesso, inverter o botão direito do mouse, lupa, contraste, tá? Então existem várias informações aqui importantes, beleza? Então aqui o painel de controle a gente consegue fazer tudo isso. Aqui, vamos lá. Alguns programas que vêm por padrão no Windows, tá? Coloquei aqui para vocês. Esses são os programas que vêm por padrão. Aí o professor vai riscar isso aqui. Ele vem no Windows 10, pessoal. Vem no Windows 10. Ainda tá lá. Se você pesquisar aqui, ó, clicar nessa pesquisa aqui e buscar Internet Explorer, vocês vão encontrar a Internet Explorer lá na máquina de vocês. Porém, o padrão que o professor falou é o Edge. Então, o padrão é o Edge. Não esqueçam disso, certo? O Internet Explorer ainda existe, ainda vem no Windows 10, mas o padrão, esse aqui, padrão, Edge, tá? Anotem, escrevam, lembrem, tatuem na vida de vocês isso aí, tá? O Paint são programas que já vêm na máquina, pessoal, tá? Calculadora, tá? A calculadora mudou aqui o cenário, mas a calculadora ainda existe no Windows. O Paint ainda existe no Windows. Notepad existe no Windows, WordPad ainda existe no Windows, outras ferramentas que já vêm instaladas nele, tá? Então são alguns programas que já vêm por padrão instalados no Windows. Aqui é um ícone de uma pasta ou um diretório, vocês podem considerar da mesma forma. Epa, deixa eu fechar isso aqui, vamos lá. Calma, professor, as questões ainda não. Deixa eu explicar aqui. O Windows, as pastas, não tem a diferença de uma pasta para um atalho, tá? É esse botão aqui, ó. Esse ícone aqui. Qualquer atalho que eu crio na minha máquina, automaticamente vem isso aqui, ó. Significa dizer o seguinte, que ele é um atalho e ele está alocado em outro diretório. Só isso, tá? Mas vai funcionar da mesma forma, tá? Então, aqui é uma pasta, tá? Aqui um diretório. Aqui é uma pasta, um diretório. Aqui é um atalho disso aí, certo? Pessoal, aqui eu coloquei alguns ícones para vocês de alguns arquivos. Todo arquivo no Windows, tá? É feito da seguinte forma: ponto, sua extensão, X. O nome do arquivo, o nome dele, tá? Ponto, a sua extensão. Então é ponto PDF, então é um ponto PDF. É um ponto PNG, uma imagem. O nome do arquivo, Washington.png, uma imagem de Washington. Washington.jpg, outra imagem. Ponto GIF, um GIF. Ponto zip, um arquivo zipado, ponto PDF, um PDF, ponto PPTX, PowerPoint, ponto
XLSX, Calc ou Excel, tá? HTML. E aí, sempre da seguinte forma: nome do arquivo, lembre disso, nome, ponto, a extensão dele, tá? Nome, ponto, a extensão dele. Tranquilo? Agora sim a gente vai resolver a questão. Vamos lá. Questão 2010, tá? Sobre explorador de arquivos do Windows 10, assinale a alternativa que contém um caminho válido para desconectar com segurança um pendrive identificado como unidade de USB D. Pessoal, quando a questão falar sobre unidade, tá? Existem as unidades das máquinas, tá? São identificadas por uma letra C e os dois pontos, obrigatoriamente, tá? Precisa ter letra D e os dois pontos, letra E e os dois pontos, letra F e os dois pontos. Precisa para identificar uma unidade C, unidade D, unidade E, unidade F. Vamos lá. Então, para remover um pendrive com segurança, letra A, este computador, unidade de USB, ferramentas de unidade, aba gerenciar, ejetar. Letra B, este computador, unidade de USB, ferramentas de unidade, aba gerenciar, remover. Letra C, este computador, dispositivos e unidade, selecionar a unidade de USB D, aba gerenciar, formatar. Letra D, este computador, dispositivos e unidades, selecionar a unidade de USB, aba gerenciar e retirar. E letra E, este computador, dispositivos e unidades, selecionar a unidade de USB, aba gerenciar, desconectar. Ó, qualquer coisa que não for ejetar, tá errado. Então, ó, de cara a gente mata essa questão. Letra A, pessoal, tá? Só um minutinho. Então é o seguinte. Letra B aqui tá errado porque é remover. Remover não existe no Windows, tá? Até existe, mas para pendrive não. Formatar, se eu for formatar eu vou perder tudo que tem dentro dele, então não é. Retirar, essa daqui com certeza não existe. Desconectar, essa aqui com certeza não existe. Então a resposta correta, letra A, ejetar este computador, unidade de USB, ferramentas de unidade, aba gerenciar, ejetar, tá? Questão 2, tá? Com relação ao explorador de arquivos no Windows 10, ao se selecionar um arquivo localizado em uma pasta de rede em um servidor de arquivos, cujo acesso do corrente usuário é controle total, e apertar a tecla Delete, ocorrerá. Vamos lá, vamos interpretar de novo. Com relação ao explorador de arquivos no Windows 10, ao selecionar um arquivo localizado em uma pasta de rede, em um servidor de arquivos, então o arquivo que eu estou entendendo não está na sua máquina, cujo acesso do corrente usuário é controle total, então o usuário tem acesso ao controle total a essa pasta que está no servidor, e apertar a tecla Delete, ocorrerá a exclusão permanente do arquivo. Eita, essa é boa. Letra B, o envio desse arquivo para a lixeira no computador de rede. Letra C, o envio desse arquivo para a lixeira do computador local, este computador. A exclusão do atalho para o arquivo no computador local, mas o arquivo não será distribuído. E letra E, a retirada do direito de acesso do usuário corrente ao arquivo, mas o usuário não será destruído. E agora, mas o arquivo não será destruído, mas o usuário não. A resposta correta, pessoal, é a letra A, tá? A exclusão permanente do arquivo. Por quê, professor? Por que ele não vai para a lixeira? Porque, como eu falei aqui, ó, o arquivo está localizado. Opa. Volta. Arquivo localizado em uma pasta de rede em um servidor de arquivos. Então, ela não está na sua máquina. Você está acessando outra máquina, tá? E você tem controle total. Outra coisa importante que ele falou aqui, ó. O usuário é controle total. Então eu posso fazer o que eu bem entender nessa máquina, tá? Nessa pasta, obviamente, tá? Não vai para a lixeira do computador de rede. Não passa para a lixeira. Quando eu excluo totalmente. Não vai para a minha lixeira. Não vai para a minha lixeira. Certo? A exclusão do atalho para o arquivo do computador. A exclusão do atalho para o arquivo no computador local, mas o arquivo não será destruído, também não existe isso. E a retirada do direito de acesso do usuário corrente
ao arquivo, mas o arquivo não será destruído. Então, também não existe. O correto é a exclusão permanente do arquivo. Cliquei em delete, mandei excluir, dei sim lá, confirmei, acabou-se aquele arquivo. Ele não vai para a lixeira de seu ninguém. Se tiver num servidor local, acabou, certo? Questão 3. Vamos lá. Considere a sequência de ações. Selecionar um arquivo, clique no nome do arquivo. Ctrl X, selecionar uma pasta destino e colocar sobre o nome da pasta destino um Ctrl V. Em se tratando do explorador de arquivos no Windows 10, assinale a alternativa que indica a operação correspondente à sequência acima. A. Copiar um arquivo. B. Colar um arquivo. C. Duplicar um arquivo. D. Mover um arquivo. E E. Excluir um arquivo. Ó, pessoal, 2019, tá? Só para vocês terem ideia sobre a banca de vocês. Óbvio, consequentemente, vocês vão mover um arquivo. Ctrl X, eu estou recortando, tá? Recortando. Então, estou tirando daqui e colocando aqui. Estou movendo de um lugar para outro. Seria copiar se fosse o Ctrl C. Seria colar se fosse o Ctrl V. Seria duplicar, não tem. Seria excluir se fosse no delete, tá? Tranquilo essa questão, né? Vamos lá. Questão 4, 2019 também. Considere o sistema operacional Windows 10, versão Português Brasil, em sua configuração padrão, e o explorador de arquivos aberto. Selecione a alternativa que apresenta a ação resultante do atalho Ctrl D em um arquivo selecionado numa unidade de rede mapeada. Então, novamente, ele está trazendo que o arquivo não está na sua máquina, tá? Então, está na unidade de rede mapeada. Se eu selecionei o Ctrl D, vamos ver o que vai acontecer, que ele colocou de opções aqui. Abre o arquivo com o seu respectivo aplicativo relacionado. Mostre o conteúdo do arquivo. Exclui o arquivo permanentemente. Abre o modo de renomear do arquivo. Deixa em modo oculto. E aí, pessoal, essa é uma questãozinha chata, né? De atalho. Qual a alternativa correta? Letra C. Excluir o arquivo permanentemente, tá? Porque quando eu excluo, pessoal, é permanentemente. Se precisar excluir o arquivo, acabou, ele vai embora porque não está na minha máquina, tá? Então, Ctrl D, cliquei, selecionei a alternativa que é a apresentação resultante no atalho Ctrl D, em um arquivo selecionado na unidade de rede mapeada. Então, cliquei no arquivo, dei um Ctrl D, ele vai excluir permanentemente também. Só para confundir a cabeça de vocês, a banca está querendo fazer isso, certo? Mas, lembrem, tá? O arquivo não está na sua máquina, está em outra máquina. Então, quando eu dei um Ctrl D ou quando eu deletei, acabou, tá? O arquivo não vai para a lixeira, nem da minha máquina, nem da máquina que está o arquivo original, ele vai ser excluído permanentemente. Vamos lá. Questão 5, essa questão é muito boa, tá? Assinale a alternativa válida que se... Vamos lá. Assinale a alternativa válida para se deslogar, logoff, em um computador com sistema operacional Windows 10, versão Português Brasil, pelo menu iniciar. Acesso pelo botão com logomarca no Windows, no canto inferior esquerdo. Letra A, logoff. Letra B, desligar logoff. Letra C, lado esquerdo do menu iniciar. Ícones contas sair. Letra D, lado esquerdo do menu iniciar. Ícones contas logout. Letra E, lado esquerdo do menu iniciar. Ícones ligar, desligar logoff. Vamos para as diferenças, tá? Desligar. Hibernar. Suspender. Reiniciar. Logoff. Tá? Desligar. Cliquei no desligar, vai desligar a minha máquina. Tá? Reiniciar, vai reiniciar a minha máquina. Aí, vamos ver as diferenças agora de hibernar, suspender e logoff, tá? Vamos lá. Hibernar, pessoal, é o seguinte, quando eu cliquei no menu iniciar, tá? Selecionei a opçãozinha de desligar lá e mandei hibernar, ele vai congelar tudo que eu estou fazendo, tá? Então eu estou abrindo o Impress, estou abrindo o Writer, estou abrindo um navegador, ele vai congelar aquilo ali, vai desligar todos os componentes, desligar todos, desativar todos os componentes e congelar aquilo ali. A máquina fica parada, não funciona nada, tá? Como se tivesse desligada. Quando apertar o botão de ligar novamente a minha máquina, certo? Ela vai inicializar de onde parou. Então significa dizer o seguinte, tudo que eu fiz na minha máquina, tá? Tudo que eu fiz vai voltar de onde parou, pessoal. Então como ela congela, tá? Tudo, ela vai inicializar tudo normalmente
de onde estava, tá? O hibernar é isso é o hibernar. Suspender, diferente do hibernar. Suspender é o seguinte, vamos lá. Suspender, ele congela tudo que eu estou fazendo, congela, porém, os periféricos de hardware, bateria, cooler, memória, processador, eles funcionam em baixa rotação. Imagina um notebook. Se for uma coisa rápida, aí sim você usa o suspender. Se não for uma coisa rápida, você vai usar o hibernar ou desligar. Melhor. Suspender é o seguinte, vou sair de uma sala para outra. Vou lá, fecho minha tela, ele suspende, vou lá abrir de novo, ele vai voltar de onde parou. Se eu, por exemplo, for viajar, vou suspender a máquina, fechei, tá? Guardei na minha bolsa. Aí ela vai demorar, vou demorar lá 3 horas viajando, tá? Então suspender, ele vai funcionar até o meu notebook segurar a bateria. Quando a bateria desligar, ele vai parar e vai desligar a máquina normalmente, tá? Então suspender ele funciona em baixa rotação, tá? Então suspender ele funciona nos periféricos só que em baixa rotação, tá? Log off, pessoal, é quando eu clicar lá em log off, ele vai fechar tudo que eu estou usando no meu usuário e vou mudar de usuário ou ele vai para a tela inicial de login e senha, tá? Essa é a ideia do log off, beleza? Vamos responder a questão agora, acho que agora dá para vocês entenderem. Assinalar a alternativa válida para se deslogar, log off, em um computador com chama operacional Windows 10, versão português Brasil. No menu iniciar, acesso pelo botão com a logomarca Windows no canto inferior ou esquerdo. Alternativa correta, letra C, menu iniciar, ícones contas, sair é a palavra correta, tá? No menu iniciar, no Windows 10. Não existe o botão log off, logout lá, beleza? 6. Ao utilizar o computador, o secretário executivo lida com muitas janelas abertas ao mesmo tempo. Para que não haja perda de produtividade e tempo para migrar de uma janela a outra, utiliza-se o atalho A, Shift mais Ctrl mais N, B, Windows mais barra de espaço, C, Windows X, D, Alt GR mais Tab e E, Windows R. Pessoal, vocês sabem fazer. Só que a banca colocou isso aqui, ó, Alt GR, que é o Alt do lado direito do seu teclado. Vocês vão procurar o Alt aí perto do Shift ou do Ctrl do lado direito, tá? O lado direito está invertendo a câmera, então esse lado direito aqui para mim. Então, Alt GR, Tab ou Alt Tab, pessoal. Vai dar aquele efeito lá de você conseguir mudar as guias, tá? A alternativa correta, de certeza, é Alt GR, tá? Alt GR, Tab. Windows mais barra de espaço, creio que não faz nada. Shift, Ctrl N, Windows R vai abrir o executar. Windows X não faz nada, tá? Windows barra de espaço também não, tá? Vamos para a próxima. Boa questão. Considere os seguintes aplicativos. 1. Edge. 2. Adobe Acrobat Reader. 3. WordPad. 4. Excel. São aplicativos nativos. Já vêm instalados por padrão. No Windows 10. Aí eu quero ver agora qual a questão vocês marcaram. E agora? Eu marcaria a alternativa B, 1 e 3 apenas, que é a correta, tá? Edge, WordPad. O Excel ele não vem por padrão, pessoal. Você precisa instalar, né? Fora a parte do Windows 10, tá? O Adobe da mesma forma. Apesar de ser gratuito, eu preciso instalá-lo para conseguir visualizar os PDFs, se de preferência eu quiser utilizar esse software, tá? Então, o Excel eu preciso instalar, o Adobe também eu preciso instalar para que ele funcione, certo? Então a alternativa correta que já vem nativos, o Edge, que eu falei para vocês que é o navegador padrão, o WordPad, que é o editor de texto que já vem padrão, tirando ele aí, certo? Questão 8. Os arquivos armazenados no computador possuem características específicas. No explorador de arquivos do Windows 10, na guia Exibir, que opção deve ser acionada para serem visualizadas informações complementares relativas a um arquivo do Word, PowerPoint ou Excel selecionado pelo usuário? A. Painel de navegação. B. Painel de visualização. C. Painel detalhes. D. Classificado por. E. Itens ocultos. Pessoal, normalmente, tá? As bancas, se vocês lerem a questão atentamente, ela vai dar a resposta para vocês. Ó, vamos ler de novo. Os arquivos armazenados no computador possuem características específicas, certo? Beleza. No explorador de arquivos do Windows 10, na guia Exibir, que opção deve ser acionada para serem visualizadas informações complementares? Informações complementares, eu gosto. É guia
de detalhes, pessoal. Eu quero detalhes de informações. Então, de cara, ela só mudou as palavras para não dizer painel detalhes aí para vocês de anunciado já, tá? Então, painel de navegação, não. Painel de visualização, não. Classificar apoio, itens ocultos, também não. Painel de detalhes, de cara, tá? Quando eu vi a questão aqui, eu disse, eu já sei qual é a resposta. Painel de detalhes, de cara, sem precisar ler e reler novamente, certo? Vamos para a próxima. Outra questão muito boa, tá? Sobre operação com arquivos em Windows 7, 8 ou 10, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. A combinação da tecla Ctrl com a tecla C permite recortar um arquivo de uma pasta, e a combinação com a tecla Ctrl mais a tecla V permite colar o arquivo em outra pasta selecionada. Vou marcar aqui uma palavrinha aqui para vocês. A tecla Delete ou a combinação da tecla Shift Delete com a tecla Delete permite a exclusão de arquivos ou pastas. Isso aqui aparentemente, beleza. Vamos lá. Letra E, desculpa, item 3. É possível criar uma nova pasta clicando com o botão secundário do mouse, geralmente com o botão direito, na opção pasta e em seguida na opção novo. Eu acho que ele inverteu alguma coisa aqui, tá? Mas eu vou botar aqui um asteriscozinho para vocês entenderem, tá? Uma forma de alterar o nome de um arquivo é clicar com o botão secundário do mouse, geralmente o botão direito, escolher a opção renomear e em seguida digitar o novo nome. Eu acho que isso aqui também está correta. Assinar a alternativa que aparece na sequência correta, de cima para baixo, eu vou marcar a alternativa verdadeira como a alternativa 2, com certeza é verdadeira, a alternativa 4, com certeza é verdadeira. 2 e 4, verdadeira? Eu creio que a resposta seja essa daqui, ó. 2 e 4. Vamos ver? Claro que sim, pessoal. Vamos lá. A combinação da tecla Ctrl C com a tecla permite recortar. Não é recortar, é copiar. O professor ensina aqui para vocês. Deixa eu melhorar a letrinha aqui do professor, tá? Não é recortar, é copiar. Beleza. O item 2 é verdadeiro. Isso aqui é falso, verdadeiro. Aqui é falso por quê? Vamos lá. É possível criar uma nova pasta clicando com o botão secundário do mouse. Beleza. Geralmente o botão direito, até aí tá tudo certo. Na opção pasta, não é a opção pasta, é a opção novo, só inverteu. Aqui é novo. E aqui seria pasta. E aí essa questão estaria correta. Só inverteram, tá? Para confundir a cabeça de vocês. E a questão aqui é falsa, né? E a última questão é verdadeira também. Então, uma forma de alterar o nome de um arquivo é clicar com o botão secundário do mouse, geralmente com o botão direito, escolher a opção renomear e em seguida digitar o novo nome. Correto, letra E, tá? E para a gente finalizar, questão 10. No Windows 10, qual funcionalidade é executada ao se pressionar a tecla do logotipo do Windows mais E? No teclado, abre o Windows Explorer, abre o explorador de arquivos, C, alterna entre as janelas ativas, D, fecha o Internet Explorer, letra E, fecha a janela ativa. Para vocês finalizarem a questão do Windows e matar essa questão, letra B, abre o explorador de arquivos. Não é o Windows Explorer, é o explorador de arquivos, tá? Diferente do Windows Explorer. Então, beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa primeira aula. A gente se encontra nas próximas, tá? Um abraço a todos e até a próxima.